Salve, salve alunos do sexto ano do Colégio MCE. Sejam bem-vindos ao canal Humanas ao Alcance de Todos. Nesse nosso primeiro vídeo acerca da revisão bimestral, nós iremos abordar Roma Antiga, tal como a sua localização e as suas origens. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. A Roma Antiga estava localizada na Península Itálica. A Península Itálica ela é uma faixa de terra que se projeta do continente europeu para o Mar Mediterrâneo. A leste, a Península Itálica ela é banhada pelo Mar Adriático. A oeste, pelo Mar Tirreno. Ao sul, pelo Mar Jônico. Ao norte dessa península, situam-se os Alpes, que formam uma barreira natural. A Península Itálica ela é dividida de norte a sul por uma cadeia de montanhas que nós denominamos de Montes Apeninos. Os principais rios são o Rio Tibre, o Rio Pó e o Rio Arno, que tornam as planícies férteis próprias para a agricultura e a pecuária. Ok? Seguindo adiante, outro ponto muito importantíssimo que você precisa de se lembrar, que será cobrado na nossa prova, diz a respeito dos povoadores da Península Itálica. Embora a Península Itálica ela já fosse habitada desde tempos remotos, o povoamento em si inicia-se por volta de 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, a partir de 2000 anos antes de Cristo, começam-se a chegar os primeiros povos, os chamados italiotas. Então esses italiotas, eles eram de origem indo-europeia, ocuparam a região a partir do centro-norte da península. Eles se dividiam em diversos grupos, em diversas tribos, sendo as tribos principais os sabinos, os latinos, os úmbrios e os sanitas. Além desses povos, os povos latinos, nós temos também os etruscos, originários da região da Etrúria, ao sul, e nós temos os gregos. Quando nós falamos na fundação da cidade de Roma, nós temos duas versões para o mesmo fato histórico. A primeira versão, que nós iremos abordar nesta aula, é a origem histórica. Segundo a origem histórica, desde o século X a.C., os latinos eles moravam em aldeias, regiões mais altas dos montes, na região do Lácio. Por volta do século 8 a.C., lá no Monte Palatino, existia uma comunidade formada por várias aldeias latinas. Essa união de aldeias talvez tenha sido feita para defender os povos latinos dos povos vizinhos ali. E com isso forma-se a cidade de Roma. Além dessa origem histórica, nós temos também a outra versão, que nós chamamos de versão mitológica. Na versão mitológica, o mito fundador de Roma reside justamente em um poema conhecido como Eneida, no qual foi escrito por Virgílio, e também nós temos uma variação de conhecimento histórico, que foi um livro chamado A História de Roma, escrito por Tito Livio, que viveu entre 59 a.C. a 17 depois de Cristo. Tito Livio ele viveu ali durante a época do Império Romano, sobretudo durante o governo do imperador Otávio Augusto. O mito fundador de Roma narra como a cidade se formou e como Rômulo tornou-se o seu primeiro rei, que é toda aquela lenda da loba, de Rômulo e Remo, conforme nós já vimos lá em sala de aula. A história de Roma, escrita por Tito Livio, é a primeira obra da Antiguidade Clássica que conta a história de uma cidade desde a sua fundação. E, no geral, Tito Livio, como historiador, ele selecionou os relatos orais, ele procurou organizá-los em uma sequência para explicar a importância da fundação da cidade. Ou seja, dentro da história de Roma, escrito por Tito Livio, ele procurou exaltar a cidade como capital do mundo. Por isso que nós chamamos a cidade de Roma de Roma, a cidade eterna. Ok? E a história política de Roma, ela é dividida em 3 períodos. Monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Ela, logo após esse período monárquico, Roma vivencia o período republicano, que vai de 509
a.C. a 27 a.C. E por fim nós temos o período ali conhecido como o Império Romano. O Império Romano começa em 27 a.C. e ele termina em 476 d.C. Por aqui eu encerro essa aula, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.